do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Deuteronômio, hoje no capítulo 30, versículos 1 ao versículo 3, que diz assim: E será que, sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição, que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvido à sua voz, conforme tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiedará de ti e tornará a ajuntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, eu quero, antes de iniciar a nossa reflexão de hoje, parabenizar os irmãos que responderam, o nosso questionamento a respeito de Deuteronômio 29 e 29, Aquele texto nos traz a ideia de que nós não devemos nos envolver em buscar compreensão de coisas que a Bíblia não revela. Tem pessoas que se ocupam em tentar explicar o que a Bíblia não explica, mas aquele texto vai nos dizer que as coisas que são reveladas é que são para nós. Nós temos que buscar compreensão das coisas que estão reveladas e não das que não estão. Exemplo, tem gente que quer saber com quem foi que casou-se a Caim. Tem gente que quer saber coisas que a Bíblia não está dizendo. Logo, se ela não está dizendo, é porque aquilo não tem importância ou não vai acrescentar a nossa fé. Mas aquilo que nós temos revelado é o suficiente para que nós tenhamos uma vida abundante no Senhor. Amém? Voltemos então para a nossa reflexão de hoje. Deus abençoe você que manifestou, que respondeu, parabéns, tá bom? E hoje vamos falar sobre o capítulo 30. Falamos ontem no 29 e esse de hoje é uma sequência daquele. Observemos que aqui o Senhor vai dizer, olha, e será que sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição? O texto está considerando que aqueles ouvintes da palavra que receberam a instrução, caso eles não deem ouvidos e sejam espalhados, haja vista que uma das tratativas de Deus para com o desobediente era tirá-lo da terra prometida. Aqui o texto está dizendo assim, olha, caso você esteja entre aqueles que foram lançados fora, ou seja, desobedeceram ao Senhor, não deram ouvidos à sua voz e foram lançados fora da terra, saíram, perderam a bênção do Senhor, perderam a herança que o Senhor havia lhe entregue. Então, o Senhor vai dizer no versículo 2, olha só o que diz: e te converteres ao Senhor de todo o teu coração, e deres ouvido à sua voz, conforme tudo o que te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Olha que interessante, aqui nós já encontramos no Antigo Testamento a condição que o Senhor coloca para que nós alcancemos uma mudança no seu juízo para conosco, que é o arrependimento. O arrependimento, ele sempre será aquilo que vai mudar o nosso destino enquanto vida nós tivermos.
E então o Senhor coloca: olha, quando vocês se converteres, né, ao Senhor teu Deus. Aí o complemento do texto após, né, a explicação que é de acordo com a tua palavra, ou seja, regressando para a palavra, regressando para a vontade de Deus, é converter com todo o coração e com toda a alma. Então, a conversão verdadeira, ela precisa acontecer, né, no coração e na alma. Porque toda conversão que acontece e não alcança, né, essas entranhas do nosso corpo, do nosso ser, ela é superficial, ela é passageira, ela não tem profundidade para poder nos estruturar para aguentar os embates da fé. Então, o Senhor diz: olha, e será que se converterdes ao Senhor teu Deus, né, com todo o coração, com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar. Ou seja, quando nos convertemos ao Senhor dessa forma, independente do estado em que nós estejamos, nós alcançamos de volta da parte do Senhor o direito de ser participante das suas bênçãos. Então, nós temos que estar atentos para que nós estejamos sempre vivendo a vontade do Senhor. Vejam que quando o Senhor fala de converter ao Senhor, ele já vai direto, está nos vinculando que nossa conversão, ela deve nos conduzir a fazer a sua vontade. Olha o que diz, né, a segunda parte do versículo que lemos. Olha, a primeira diz: te converterdes ao Senhor teu Deus. A segunda parte diz: e deres ouvido à sua voz, conforme tudo o que te ordeno hoje. Ou seja, a conversão ao Senhor deve nos levar a, né, obediência, ou seja, a voltar para a vontade do Senhor. Porque quando nós estávamos agindo em desobediência, nós estávamos fazendo a nossa própria vontade. Então, quando nos convertemos ao Senhor de coração, nós voltamos a fazer a sua vontade. Isso no caso daqueles que já conheciam, que já viviam a bênção do Senhor. Aqueles que ainda não vivem, ainda não servem ao Senhor, quando eles arrependem-se também, né, reconhecem o seu estado pecaminoso, ele agora passa, né, a fazer parte desses que obedecem ao Senhor, ou seja, ele também volta-se para o Senhor. Amém? Versículo 3, para a gente concluir. Diz: então o Senhor teu Deus te fará voltar do cativeiro, e se apiedará de ti, e tornará a ajuntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ou seja, você havia sido afastado da bênção, da promessa, né? Agora nós temos o privilégio, ao reconhecer e aceitar e converter o nosso coração, de novamente fazer parte da família de Deus. Amém? Um adendo para nós concluirmos. Versículo 15 e versículo 19 tem uma expressão que me chama muita atenção quando eu leio o Antigo Testamento, especialmente esse livro. Diz o versículo 15: vê aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. O Senhor, nesse capítulo 30, né, após fazer essa exposição dos seus mandamentos, fala com o povo, que ele coloca diante deles, né, a vida e o bem, a morte e o mal. Quando ele expõe a sua vontade e as regras e os meios para alcançá-la, ele também diz o resultado para aquele que resolve não percorrer pela vontade do Senhor. Aí, o Senhor, como ele é bom e misericordioso, ele nos incentiva. Veja o que diz aí o final do versículo 19. Escolhe, pois, a vida e viva. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Então, o Senhor coloca diante de nós
dois caminhos, duas opções, e Ele ainda nos incentiva qual devemos escolher. Então, este é o amor do Senhor, revelado por nós, para nós em Cristo Jesus. O caminho, a opção que nos dá a vida eterna. Deus abençoe você, obrigado por estar conosco e eu espero você em nossa próxima reflexão bíblica. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e até lá!